Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por cada pedido, por cada agradecimento, por cada confiança que existe no coração de cada um de nós. Deus é honrado pela fé que há dentro de cada um de nós. Você faz ideia de quantos convites você já rejeitou de amigos ou de pessoas conhecidas? Você faz ideia de quantas vezes na sua vida você já rejeitou um convite de um amigo ou de um conhecido seu? Um convite para um aniversário, um convite para um casamento, um convite para uma saída? Quantas vezes nós dizemos não para convites que nos são feitos por pessoas conhecidas a nós? E o que é que acontece na maioria das vezes em que nós dizemos não? Qual é a consequência que nós sofremos? Eu acredito que quando se trata de alguém próximo a nós, de um amigo, nós não sofremos consequências muito graves. Talvez, no máximo, uma reclamação, né? Eu te convidei e você não foi, né? Talvez aí um puxão de orelha. Por que você não apareceu? Uma chateação, alguém ficou chateado com você. Na maior parte das vezes, o máximo que a gente sofre é uma reclamação de alguém, porque nós não comparecemos a um convite que nos foi feito. Mas, irmãos, e no caso dos convites que nós recebemos de Deus e que nós não aceitamos? Em relação aos convites que nós recebemos de Deus e nós rejeitamos, será que as consequências, elas também são pequenas? Ou será que no caso de Deus, as consequências de rejeitarmos os chamados que Ele nos faz são um pouco maiores do que apenas uma reclamação, do que apenas um puxão de orelha? É sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite, sobre os convites de Deus, que às vezes nós podemos rejeitar, e o que é que isso pode trazer para as nossas vidas. Por favor, abra a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, e eu quero pedir que você abra no capítulo de número 22. Mateus 22, dos versos 1 a 14, falam sobre dois tipos de pessoas. Mas hoje eu quero falar apenas do primeiro tipo, não do segundo. O segundo eu quero deixar para outra oportunidade. Hoje eu quero falar apenas do primeiro tipo de pessoa, e eu quero destacar 3 características destas pessoas. Primeiro, o que estas pessoas receberam. Segundo, o que estas pessoas fizeram. E terceiro, o que elas sofreram. Vamos começar então vendo o que estas pessoas receberam. Verso de número 1. Mateus capítulo 22, verso 1 diz: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Pai querido, invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez, porque necessitamos de Ti, Senhor, e queremos deixar isso sempre claro, Pai, para nós mesmos e para todos aqueles que nos escutam, que nos rodeiam, sejam seres carnais, sejam seres espirituais. Nós queremos abrir a nossa boca e frequentemente declarar que sem o Senhor, Pai, nós nada somos, nada podemos. Necessitamos de Ti, inclusive,
na leitura e meditação da tua palavra, que o Senhor nos envie o teu Espírito Santo para nos esclarecer, Pai, as Escrituras Sagradas, para dela podermos tirar lições para as nossas vidas e sermos transformados. Por tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse primeiro versículo diz que de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: por que de novo? Se você voltar no capítulo anterior, lá pelo meio do capítulo 21, você vai ver que os líderes religiosos de Israel tiveram a ousadia de desafiar a autoridade de Jesus. Eles perguntam: Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? E aí Jesus também faz perguntas que eles não respondem, e depois Jesus conta duas parábolas. Mas escute, Jesus conta duas parábolas de juízo. Jesus conta duas parábolas de condenação, de carão, poderíamos dizer no linguajar cearense. Porque às vezes, irmãos, alguém pode pensar que parábola é uma historiazinha bonitinha, fofinha, que sempre ensina uma liçãozinha bonitinha, né? Ah, a parábola do filho pródigo é aquele que vai, mas volta. De fato, algumas parábolas, elas servem para nos confortar. Outras parábolas, porém, elas são de carão, elas são de juízo, elas são de condenação. Na verdade, muitas das parábolas que Jesus contou foram parábolas de confronto, para confrontar os seus ouvintes. E no capítulo 21 ele contou duas parábolas assim, para confrontar aquelas pessoas que estavam desafiando a autoridade dele. Porém, ao invés daqueles que ouviram as confrontações de Jesus, ao invés deles se renderem ao Senhor, deles se arrependerem do que estavam fazendo de errado, eles procuram prender Jesus. Ao invés de se entregarem ao Senhor, agora que ele os confrontou e disse que eles podem até serem destruídos, ao invés de dizerem: Jesus, me perdoa pelo que eu disse, me perdoa pelo que eu estou fazendo, na verdade, eles se revoltam ainda mais contra o Senhor. Tem gente que é assim, né? Tem gente que está no erro e quando é confrontado, ao invés de se quebrantar, parece que se endurece ainda mais, né? Endurece o cangote ainda mais, se revolta ainda mais com quem está querendo ajudar aquela pessoa. Então, os líderes de Israel fizeram assim. Foram confrontados por Jesus e ao invés de se quebrantarem, de se arrependerem, eles se revoltam ainda mais e agora querem até prender Jesus. Aí o que é que Jesus faz? Eita, agora ficou mais difícil. Eu acho melhor eu dar um passo para trás. Eu acho melhor me acalmar aqui. Eu acho melhor eu retroceder. Será que é isso que Jesus faz? Não. Pelo contrário, aqui diz que de novo. Ai, vocês não entenderam as duas primeiras, não? Pois eu vou contar mais uma para vocês agora. Eu vou contar mais uma parábola de confronto para vocês. E aí, o verso 2 e o início do verso 3 mostra o começo dessa parábola. Vamos ler o verso 2, Mateus 22 e 2, e o início, só o início do verso 3. A parábola de Jesus é: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Aqui Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a quê? É semelhante a um rei que decidiu celebrar as bodas do seu filho. O que são bodas? O casamento. Então, seu filho estava casando e ele decidiu celebrar o casamento, fazer um jantar de comemoração
pelo casamento do seu filho. E hoje em dia, trazendo para os dias de hoje, quando alguém pode, o que alguém faz depois do casamento? Depois da cerimônia? O que alguém oferece? Quando pode? Oferece a chamada, famosa, querida, aguardada recepção. Não é isso? Ah, como é bom a gente ir para o casamento e alguém dizer, olha, os noivos serão recepcionados aqui atrás ou no prédio ao lado. Isso quando dá. Quando não dá, não tem problema. O importante realmente é o casamento. Não deixe de casar pensando em jantar para os outros, não. Viu? Já conheci gente que deixou de comprar casa para fazer jantar. Aí os outros ainda saem falando, ainda saem reclamando. E você fica sem casa. Não deixe de casar por causa de jantar, não. Viu? Mas se der, né, quiser convidar aí os pastores e a igreja, é algo lindo, é algo maravilhoso. Só que naquela época, irmãos, hoje a recepção dura o quê? Uma noite, não é isso? Só que naquela época, a recepção do casamento costumava durar uma semana inteira. Uma semana inteira de festa, de comemoração, e era tudo pago pela família dos noivos. Então é exatamente isso que o rei está fazendo agora. E pela linguagem do versículo, ele não está avisando de última hora, não. Porque o texto diz que ele enviou os seus servos para chamar quem? Os convidados. Eles já haviam sido convidados antes. Eles já tinham recebido o convite. Já deveriam estar preparados. Agora o rei só manda dizer, olha, chegou a hora. Chegou aquela hora que eu tinha dito para vocês. Chegou aquela hora que eu tinha avisado para vocês. Então, o que é que essas pessoas recebem? O que é que essas pessoas estão recebendo aqui? Elas estão recebendo um convite. E é um convite qualquer? Não. É um convite de uma família real. É um convite honroso. É um convite que é um privilégio. Porque imagina aí, aquela família real poderia ter convidado só os parentes. Mas não. Eles convidam aqueles que não são da família real para participarem da festa deles. Imagina isso acontecendo hoje, hein? Imagina isso acontecendo com você. Imagina o rei do Reino Unido, que eu não lembro como é o nome dele, porque muda, né? Ele nasce com um e se torna rei com o outro. Mas imagina um convite chegando para você na sua casa, de que o rei da Inglaterra está chamando você para o casamento do filho dele. É ou não é um privilégio? É ou não é uma honra? Pois eu queria dizer que eu e você temos recebido convites maiores do que esse. Toda vez que Deus nos chama para participar de algo em relação a Jesus Cristo, Ele está nos dando um privilégio grandioso. Ele está nos fazendo um convite maravilhoso. Ou é para você seguir Jesus, ou é para você servir a Jesus, ou é para você ser perdoado por Jesus, ou é para você conhecer mais a Jesus. É o rei chamando você para participar da família real, algo que nós não somos, nós não nascemos na família real, mas o rei nos convida para sentar à mesa com ele. Até servir ao rei é um privilégio, sabia? Às vezes nós pensamos muito na responsabilidade de trabalhar para Deus, na responsabilidade de fazer algo para Deus, e é uma responsabilidade. Mas antes de ser uma responsabilidade, servir a Deus é um privilégio. Porque Ele não precisa de mim, de você.
Ele tem os anjos para fazer para ele, e nem dos anjos ele precisa, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Deus não precisa de ninguém. Mas ele diz: eu vou dar essa responsabilidade para você. Eu vou te fazer um convite real. Vem participar do meu banquete, vem participar da minha família, vem participar do meu reino, vem participar da minha obra. Irmãos, até a ceia do Senhor, o pastor Osani, ele costuma se referir à ceia do Senhor como o banquete da graça. E nós temos sido convidados ao banquete da graça, à ceia do Senhor. Nós temos sido convidados a adorar ao Senhor. Nós temos sido convidados a servir ao Senhor, sermos perdoados pelo Senhor. E quando terminar essa luta aqui, morar com o Senhor para sempre. É melhor do que o rei da Inglaterra nos chamar para alguma coisa. É o rei dos reis me chamando e te chamando. Convites maravilhosos. Quem tem recebido o convite de Deus aqui? Quem tem sentido Deus chamando você para algo? Glória a Deus, todos os dias Deus nos convida a fazer algo para Ele. E é maravilhoso o convite de Deus, irmão. Se alegre com isso. Porém, o que é que essas pessoas fazem? Olha o verso de número 3. Finalzinho do verso de número 3. Vamos ler o verso inteiro. Então enviou os seus servos a chamar o rei tão alegre, querendo que essas pessoas participassem da sua alegria. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O que foi que eles fizeram? Rejeitaram o convite do Senhor. E por que eles rejeitaram, igreja? Porque eles não podiam aceitar. Foi? Sabia que às vezes nós queremos dizer para Deus: eu não posso? Sabia que às vezes nós queremos ter a ousadia de responder um convite de Deus com as palavras: eu não posso? Ei, mas por que eles não foram? Foi porque eles não podiam? Quiser. Não são questões de não podermos. As coisas de Deus são questões de não querermos. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai chamar alguém sem dar primeiro a capacidade para esse alguém. Deus nunca vai chamar uma pessoa para algo que ela não pode, sem primeiro dar poder para essa pessoa fazer o que Ele está chamando essa pessoa para fazer. Então nós podemos até dizer para Deus: Deus, eu não quero. Mas nós nunca vamos poder dizer para Deus: Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. Porque isso não cabe. Eu creio do fundo do meu coração, que toda vez que Deus chama alguém para algo, primeiro, Ele já capacitou essa pessoa para aquilo. Alguém crê que nem eu? Por exemplo, paralítico, levanta e anda. Será que antes de dizer paralítico, levanta e anda, primeiro Jesus não deu o poder para ele obedecer ao que Jesus estava mandando? Sim ou não? Antes de dizer paralítico, levanta e anda, ou ao mesmo tempo, ele estava também dando poder para aquele paralítico se levantar e andar. Toda vez que Deus fizer um chamado para mim e para você, toda vez que Deus fizer um convite para mim e para você, aceite. Sabe por quê? Porque Ele já deu a capacidade para você fazer o que Ele está te convidando a fazer. Exatamente.
Será que ele chamaria Lázaro para vir afora, para vir para fora? Se ele não tivesse o poder, ele não daria a Lázaro o poder para vir para fora, para ressuscitar e sair de onde ele estava? Assim é Deus na minha vida e na sua vida. Então a questão não é que nós não podemos. A questão, muitas vezes, é que nós não queremos. Nós não queremos. E saber que é assim até com perdoar? Às vezes, alguém diz: pastor, mas eu não consigo perdoar. Pastor, eu não posso, eu não consigo, eu já tentei e eu não consigo perdoar. Jesus contou uma parábola no capítulo 18. E nessa parábola ele diz que um não quis perdoar o outro. Sabe por que nós não perdoamos? Não é porque nós não conseguimos. É porque nós não queremos perdoar. Nós queremos que a pessoa pague pelo que ela fez. Eu quero sentir o gostinho de ver a derrota dessa pessoa. Eu quero ter o sentimento de ver ela sofrendo. Quando tem um sentimento maior que Deus quer colocar no meu coração e no teu coração. Então, em tudo que Deus nos chama, a questão não é poder, porque poder Ele nos dá. A questão é querer. Eles não quiseram. E aí o rei desiste. De primeira. Não. Olha o verso 4. Mateus 22:4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados. Eu acho que eles não entenderam o que é que vai ter aqui. O que é que eu preparei para eles? Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Vocês não vão pagar nada não. Já está tudo pronto. Os animais já foram mortos, foram carneados. Tudo já está assado. Só para vocês aproveitarem. Irmãos, o rei não desiste. Assim é o nosso Deus. Muitas vezes Ele nos chama, Ele nos convida e a gente diz não. Aí Deus desiste da gente, é? Se Deus tivesse desistido de nós estaríamos aqui essa noite? Eu não estaria. Eu só estou aqui porque Ele insistiu e Ele continua insistindo na minha vida. Ele continua insistindo na sua vida. Talvez tenha um convite que você tem rejeitado, mas Deus continua falando ao teu coração. E o que é interessante é que Ele manda servos diferentes. Para quê? Para ninguém ter a desculpa de que foi por causa dos servos. Não, os servos não me explicaram direito. Eu não fui com a cara desse servo, não. Eu não fui com a cara desse pastor, não. Aí Deus, eu vou mandar outro pastor, só para tu não ter desculpa. Eu vou mandar outro evangelista. Eu não gostei dessa cantora, pois eu vou mandar outra cantora, só para tu não ter desculpa de rejeitar os meus convites. Deus insiste. Deus mostra as vantagens. E aí? Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Está aqui um dos principais motivos porque pessoas dizem não para Deus. É porque estão ocupadas demais com eles mesmos. Interessante. Quando é para o que Deus quer, a gente sempre está ocupado, né? Quando é coisa para Deus, vixe, rapaz, eu até queria, mas está lotada. Agora, quando é coisa que a gente gosta, a gente rasga a folha da agenda e acha um lugar, porque a gente quer. Para Deus, não dá. Para mim, eu consigo um lugar. Eu consigo um espaço, eu consigo um tempo. Quantas vezes nós já convidamos pessoas para vir ao culto? O que muitas vezes nós ouvimos? Vixe, eu estou tão cansado. Estou tão ocupado. Vixe, eu estou
não estou podendo. Mas essas mesmas pessoas, naqueles mesmos horários, estão fazendo o que querem fazer. Tem tempo para tudo, para futebol, no campo para futebol, em casa, mas para Deus estão ocupados. Se nós não tivermos cuidado, nós mesmos, crentes, para ler a Bíblia, aquela dificuldade, dá um sono, mas quando fecha a Bíblia, estala. Cadê o sono? Parece que Bíblia agora é calmante. Bíblia agora é sonífero. Quer dormir, lê Bíblia. Que aí o sono bate. Mas quando termina, pronto, o sono sai. Precisamos ter muito cuidado com isso. Porque essa foi a resposta que eles deram. Não, eu estou ocupado. Não, eu tenho os meus projetos. Não, eu tenho as minhas ocupações. Não, eu tenho a minha agenda. Não, eu tenho a minha empresa e o convite de Deus ficando para trás. E tem uns que ainda vão além. Olha o verso 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Tem gente que não fica satisfeito em rejeitar o evangelho. Ainda quer destruir quem está trazendo. Ainda quer apedrejar, ainda quer maltratar quem está fazendo alguma coisa para Deus. Só que isso é em vão. Obra de Deus. Ninguém vai destruir o evangelho, o reino de Deus na terra. Isso nos leva à última característica dessas pessoas. Nós vimos o que elas receberam. Elas receberam um convite maravilhoso do rei. Nós vimos o que eles fizeram com esse convite. Eles rejeitaram uma vez, rejeitaram duas vezes, deram desculpas e ainda quiseram maltratar quem estava. O que vai acontecer com essas pessoas? O que é que essas pessoas sofrem? Olha o verso 7. Irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Sabe o que é isso? Profecia. Jesus aqui está fazendo uma profecia sobre a invasão e a destruição de Jerusalém pelos romanos. O que aconteceu de fato no ano 70 depois de Cristo. Se Jesus tiver falado isso aqui mais ou menos pelo ano 30 e pouco depois de Cristo, mais ou menos 40 anos depois, isso aqui se cumpriu. Deus enviou alguém, o exército romano, para invadir Jerusalém. Teve um cerco, teve gente passando fome, morrendo, e depois a cidade foi incendiada. Isso aqui se cumpriu. Profecia de Jesus não cai por terra. Profecia de Jesus se cumpre. Aquilo que ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Não duvida. Se for de bom, acontece. Se for de castigo, acontece também. Isso aqui aconteceu. E qual é a lição que isso nos ensina? Sobre rejeitar os convites de Deus. Lembra que eu perguntei no início? O que é que acontece se nós rejeitarmos o convite de um amigo? E o que é que acontece se nós rejeitarmos os convites de Deus? Aqui nós vemos o que acontece. Alguma consequência isso traz. Alguma consequência vai trazer. Às vezes, a consequência é só uma repreensão. Oh, glória! Às vezes a consequência de termos dito não para Deus é um carão dele. Como ele contou parábolas de repreensão. Às vezes Deus manda um recado para mim, para você. Olha, você não deveria ter rejeitado o meu convite. Se for algo mais grave, pode ter uma disciplina
maior de Deus, uma doença, um desemprego, uma decepção, alguma coisa a mais. E se a teimosia persistir, se o sujeito continuar dizendo não para Deus, aí é caso até de condenação eterna. Está rejeitando o convite para ser perdoado, Deus não vai poder nos obrigar a ir para o céu. Para quem é que isso aqui se aplica? Primeiro, para quem ainda não aceitou a palavra de Deus. Deus vai falando o coração, Deus vai convidando, Deus vai convencendo. Ora pelo teu parente, porque Deus talvez está convidando o coração dele, o coração dela. Continua orando para que Deus continue falando. Mas isso aqui, sim, é verdade, salvação individual. Porém, Deus tem desejo, Marciliano, de que todos nós sejamos salvos. Por isso nós devemos orar pela nossa família, né? Não desistir, não vamos desanimar se eles não aceitarem, mas vamos continuar orando por eles. Porém, irmãos, isso aqui também se aplica, e agora eu quero falar à igreja, a nós que já aceitamos a palavra. Vem comigo para um versículo de outra parábola que Jesus contou, lá no capítulo 13, verso 22, para a gente concluir. Mateus, capítulo 13, verso 22. Vou pedir para um irmão ler, bem alto. Só um. Aristélio, já está de pé. Botou o óculos. Glória a Deus. Esse é um tipo de solo da parábola dos solos que Jesus contou. E ele vai falar de pessoas que até começam uma vida com Deus. Até começam a ouvir a palavra, até começam a receber a palavra, mas algo as atrapalha. Algo as impede de continuar. E aí o versículo diz: a fascinação das riquezas e os cuidados com as coisas do mundo. Quais foram os motivos para os personagens da parábola das bodas terem rejeitado o convite? Não, eu tenho o meu negócio. Não, eu tenho o meu campo. Eu tenho que descuidar das coisas que Deus me deu? Não. Mas eu não posso permitir que as coisas que Deus me deu me impeçam de aceitar qualquer convite dele para a minha vida. Nada que Deus me deu pode ser empecilho para eu rejeitar algo que ele, eu não estou falando do homem não, algo que ele quer fazer na minha vida. Aí eu digo: não, Senhor, eu não posso. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Ei, Deus é sábio, se Ele está dando a oportunidade, Ele vai tomar de conta do resto, Ele vai achar uma saída, Ele vai dar sabedoria, Ele vai te guiar em todos os momentos. Então, ao invés de precipitadamente abrir a boca e já dizer: não, ei, peraí, mas se for o rei me chamando para o banquete, se for o rei me chamando para o casamento, se for o rei me chamando para servir a ele, ei, ele vai me ajudar, ele vai me dar sabedoria, ele vai me guiar. Então não vamos deixar, irmãos, que os cuidados do mundo nos impeçam. Os cuidados com as coisas da terra, que até são boas, são necessárias, mas Deus não colocou na nossa vida para nos atrapalhar de aceitar um chamado dele, seja ele qual for. Amém? Se for Deus chamando, e ele vai confirmar no nosso coração, ele também vai achar uma saída para nós aceitarmos aquilo
que Ele está propondo ao nosso coração. Amém? Mateus 11, 28. Um convite, né? Outro convite do Senhor. Vinde a mim, é esse? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Às vezes nós estamos cansados justamente porque nós estamos rejeitando algo de Deus na nossa vida. Estamos agindo por conta própria, por isso nós vamos nos cansar. Mas quando nós aceitamos o convite dele, vamos até ele, aí ele, me dá aqui o teu fardo, vem cá, deixa eu pegar o teu, pega o meu que é leve. O teu é cheio de coisa ruim, de pecado, de coisa que não deve. Toma o meu e eu fico com o teu. E aí vem o descanso, vem a alegria, vem a paz no nosso coração. Amém? Não rejeite os chamados de Deus na tua vida. Não rejeite os convites de Deus na tua vida. Não deixa que nada te atrapalhe de seguir o caminho para o céu, de fazer a vontade de Deus no teu viver, porque a consequência será maravilhosa. Quando nós dizemos sim, mas quando nós dizemos não, aí vai vir disciplina do Senhor, e não é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Já vamos encerrar o nosso culto de oração, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela presença, que possamos voltar para casa agradecidos ao Senhor, refletindo naquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Pai amado e Pai querido, creio que cada um de nós, Pai, se encontra em um momento diferente na sua jornada espiritual. Mas, Pai, eu quero agradecer, porque para cada um de nós, o Senhor tem uma direção, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem, Pai, o Teu Espírito Santo para nos guiar, para nos ajudar, Senhor, em cada momento. Por isso nós queremos agradecer, Senhor. Queremos pedir perdão, porque outrora nós éramos rebeldes, nós tínhamos o nosso coração endurecido, dizíamos não para o Senhor mesmo, e já poderíamos ter sido destruídos. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor insistiu mais uma vez. O Senhor falou mais uma vez. O Senhor pregou mais uma vez. O Senhor evangelizou mais uma vez. O Senhor enviou mais uma vez o Teu Espírito Santo. O Senhor enviou um servo diferente. O Senhor enviou uma serva diferente. Pai, até o momento em que nós nos rendemos a Ti, Senhor. E agora é assim que nós queremos continuar, Senhor, por mais difícil que seja. Às vezes o medo vem, o receio vem, Pai, mas aquele que chama também é aquele que capacita. Glória ao Teu nome, Senhor. O Senhor não chama os capacitados, o Senhor capacita os que são chamados, Pai. Não há por que temer, não há por que parar, não há por que desistir, não há por que retroceder. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que confiam para a conservação da alma. Pai, enche o coração do Teu servo, da Tua serva agora, de intrepidez, para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, o convite, se o convite chegar na minha casa, eu vou aceitar. Se o convite chegar na minha porta, eu vou aceitar. Eu vou dizer, não é para o convite do mundo, para o convite do inimigo, para o convite de Satanás, que só quer destruir a minha alma, mas para o convite do Senhor, eu estou dizendo sim. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, faz a Tua vontade em meu viver. Pai, se tiver alguém ouvindo esta palavra, que ainda não aceitou o convite da salvação, Pai, que tenha o seu coração agora quebrantado, que não seja, Senhor, como os fariseus, como os líderes religiosos, que foram confrontados, mas ao invés de se arrependerem, ao invés de se renderem, endureceram ainda mais o coração. E o que aconteceu foi que 40 anos depois, Pai, eles sofreram a consequência na terra, e se eles não tiverem se arrependido enquanto morriam, eles vão sofrer uma consequência ainda pior, Pai. Não é isso que o Senhor quer, porque o Senhor ama as Tuas criaturas, mas nós temos livre-arbítrio, nós temos que decidir, Pai, aceitar ao Senhor, receber o Senhor em nossos corações.
Pai, nós oramos por aqueles que neste momento ainda não tiverem tomado esta decisão, talvez dentro da nossa própria família, talvez dentro da família dos meus irmãos, das minhas irmãs. Vai lá, Senhor, envia mais um servo, envia mais uma serva, envia mais uma palavra, quebranta os corações para que haja salvação. Tudo isso eu peço, Pai, e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu já encerro este culto de oração desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.